O coração dela continua aqui em sua igreja e continuará até que Deus a chame, até que Jesus volte. Nós agradecemos a Deus por isso. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 90, versículo 10. Salmo 90. Os dias da nossa vida chegam a 80 anos. A irmã já passou disso, né? Chegou aos 81, ao 81º aniversário. Mas ele fala, aqui, quem escreveu esse salmo não foi Davi, foi Moisés, coração de Moisés. E ele fala, os nossos dias sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Irmãos, o pastor Pereira Neto, ele chega a dizer que a velhice chega para todos, é uma realidade inevitável e universal. Quando não chega para todos é porque acontece a morte. A pessoa é ceifada antes de chegar à velhice. Aliás, a morte, ela não faz escolha por idades, ou por aparência, ou por status, ou por grau de parentesco, ou por situação financeira. Morrem fetos, né, crianças que não chegam a nascer, morrem no ventre de sua mãe, morrem depois que nascem, morrem quando, na medida em que está se desenvolvendo, sua idade. Enfim, a morte não escolhe nenhuma situação ou circunstância para levar alguém. Ela não faz escolhas ou seleções. Quando criança, nós sonhamos que o tempo, nós sonhávamos no sentido de que o tempo passasse depressa para chegarmos logo à vida adulta. Quando chega a fase adulta, nós nos lembramos com saudade dos tempos de criança ou da nossa infância. E quando chegamos à velhice, aí vem as memórias, as lembranças, tanto da fase adulta como da fase de criança. É como uma pequena gota em um vasto oceano, como um grão de areia em uma praia imensa, a nossa existência. Quando chega a terceira idade, podem acontecer muitos problemas, mas também podem acontecer muitas coisas boas. Isso vai depender das atitudes de quem chega a esta fase da vida. Conheço idosos felizes e realizados, mas também conheço idosos infelizes que não gostariam de ter chegado a esta fase da vida. Pode acontecer até entre membros da igreja, pessoas crentes que estão sujeitas a passarem ou a sofrerem estas decepções, caso elas não se preparem para chegarem a esta fase. Por exemplo,
sentimento de inutilidade na igreja, porque antes eu conseguia trabalhar, andar, evangelizar, ajudar o pastor, ajudar a sociedade feminina ou de homens, mas agora estou limitado a um sofá ou a uma cadeira de rodas e nada mais posso fazer. Isso pode causar no coração do idoso um sentimento de inutilidade. Mas se ele se lembrar do que ele conseguiu realizar enquanto teve saúde, enquanto teve jovialidade, ele vai passar os restos de sua vida agradecendo a Deus. Nós conhecemos uma irmã da Igreja Batista do Alecrim, onde fomos pastor, no Rio Grande do Norte, em Natal. Ela já com a idade avançada, quando nova, trabalhou muito na igreja, evangelizava, participava ativamente da sociedade feminina daquela igreja, mas agora a idade não lhe permitia mais fazer nenhum trabalho, realizar nenhuma atividade na igreja. Mas ela dizia para mim: pastor, Deus me deu um outro ministério, o da intercessão, o do aconselhamento, quando posso falar com os mais jovens, transmitindo palavras de incentivo, de encorajamento, ou mesmo de exortação, mas aqui também no meu leito, na minha cadeira, no meu sofá, eu posso interceder por todos, a começar pela minha igreja, e depois eu me lembro dos missionários, dos pastores, das igrejas, enfim, de todo o reino de Deus espalhado pela terra. Então, se o idoso alimentar esse sentimento em seu coração, ele não vai se sentir ou se considerar inútil, porque ainda pode ser usado nas mãos de Deus como instrumento para interceder pelos irmãos e por sua igreja. Outro sentimento que pode passar pelo coração do idoso é o da solidão. Esse é um sentimento muito comum na vida e no coração do idoso, especialmente após a aposentadoria, muitas vezes quando perde o cônjuge, quando a família se coloca distante, o idoso muitas vezes se isola, não tem com quem conversar e sofre com a falta de companhia, muitas vezes de cuidados. E aqui está uma oportunidade para o ministério da misericórdia que a igreja deve exercer com os idosos. Os mais jovens, que às vezes nunca passa pela cabeça que um dia eles vão envelhecer. Dificilmente você vê um jovem visitando uma casa de repouso, de uma clínica, um asilo. Dificilmente você vê jovens visitando os mais velhos. Eles se esquecem de que um dia vão envelhecer e vão querer que outros venham visitá-los e consolá-los. Uma outra experiência que pode acontecer com o idoso são as limitações físicas. E este é um outro grande desafio que o idoso tem que enfrentar. É doloroso sentir que você já não pode mais fazer muitas coisas que fazia antes. Não permita que isso aflija o seu coração. Eu tenho uma cunhada, a irmã da Rita, ela hoje praticamente
não tanto pela idade, ela está com 81 anos, a idade da irmã. Mas ela está agora enfrentando problemas de Parkinson, já não consegue segurar nem um copo nas mãos, mas ela quer ajudar em casa. Tem uma pessoa, uma cuidadora, mas ela não tem paciência de ficar recebendo as coisas nas mãos. Ela quer ir para o fogão, ajudar a fazer a comida, correndo o risco de se queimar no fogão. Ela quer arrumar a mesa, ela quer providenciar as coisas, mas ela já não tem mais condições físicas. Alguns idosos ainda conservam certa jovialidade ou certa força para fazer algumas coisas, mas aqueles que chegam a esse ponto devem admitir: não, eu já fiz muito, eu já criei meus filhos, eu já cuidei dos meus netos, agora vem os bisnetos, a terceira e quarta gerações, agora é eles que vão me servir. Eu quero receber tudo de mão beijada. Eu quero receber nas mãos, porque eu já os servi enquanto eles eram menores. O outro sentimento que pode passar pelo coração do idoso é o do medo da morte. Claro que o crente, ele já tem a sua segurança, ele já tem a promessa de Cristo alimentada em seu coração. Mas estamos nos referindo àqueles que ainda não se converteram, não têm a esperança do céu alimentada em seu coração, e eles então sempre se lembram: a morte pode estar a poucos centímetros de mim, a qualquer momento eu posso ser ceifado pela morte. Isso pode causar no coração do idoso um sentimento de tristeza muito grande, sabendo que ele está bem mais próximo da morte do que os mais novos. Mas é nesse contexto, é nesse momento que o idoso, ele tem que se apegar, ele tem que estar unido com Cristo, para que esse medo não venha assustá-lo, não venha perturbar o seu sono, não venha lhe causar transtornos emocionais ou psicológicos. Ele vai sempre crer e ter a certeza em quem ele creu, em quem ele está crendo. Eu sei em quem tenho crido. O apóstolo Paulo chegou no final da vida, alimentando em seu coração esta promessa, que no coração dele era irremovível. Ele disse: eu sei que o tempo da minha partida está se aproximando, mas eu sei em quem tenho crido, estou plenamente certo de que Ele é poderoso para cumprir com a sua palavra, para reservar o meu tesouro, a minha recompensa, até o dia final. E esta esperança, com certeza, a irmã Nadir tem alimentado em seu coração, porque é uma serva de Deus, que não teme a morte, que não teme a velhice, porque a sua esperança é Jesus Cristo. O mesmo apóstolo, ele fala na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, de 6 a 8, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, como meio de sacrifício, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. O idoso assim nunca se decepciona, porque a esperança dele está
alicerçada, está fundamentada em Jesus Cristo. E olha que Paulo sofreu muito mais do que nós, do que os nossos idosos que estão aqui. Ele passou a vida toda sofrendo ameaças de morte, sendo perseguido, maltratado, preso. Mas nada disso foi suficiente para frustrar a Paulo. Ele chegou no fim da sua carreira não olhando para baixo, como se estivesse decepcionado e derrotado, mas olhando para o seu alvo, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Descanse nessa promessa gloriosa. Descanse nesta promessa consoladora de Jesus Cristo. Ser idoso não é um peso, nem para si mesmo e nem para a família. Ser idoso é um privilégio de ter chegado a essa fase da vida. A sociedade humana, em muitas culturas, é desleal, é injusta, implacável até para com os seus idosos. Falta de respeito com os idosos. Tratam os idosos como se fossem crianças, e hoje nem as crianças querem ser tratadas assim. Tem que respeitar as suas canas, os seus cabelos brancos. Não é porque ela está sob o controle agora, os cuidados de um mais novo, que esse idoso, essa idosa tem que ser humilhado, né? O respeito que você tinha por ele ou por ela quando era criança, tem que preservar esse mesmo respeito agora, no fim de sua carreira, de sua vida. É um grande privilégio termos idosos na igreja. Ao invés de se tornarem peso, não é? Eles vão ser o ornamento. E a palavra de Deus fala que as canas, os cabelos brancos, são o ornamento do idoso. E na igreja, os idosos, e nós temos o privilégio de termos aqui um número grande de idosos. Alguns deles, pelas limitações físicas, já não podem mais vir aos cultos. Irmão Alberto Belintani já não sai mais da cama. Irmão Eli, que alguns aqui não conhecem, veio depois, está hospitalizado com líquido, coágulo nos pulmões. Orem por ele. A irmã Antônia Honório, com a limitação da visão, das vistas. A irmã Nezeilde, também há muito tempo, há vários anos, não tem vindo à igreja. Quem mais? Irmão Antônio Claré está vindo, graças a Deus, aos domingos pela manhã, e ainda consegue vir. O filho, a filha o traz à escola dominical, e o retorno, na volta, ele pega carona. O irmão Saulo, o outro irmão aí. Então, irmãos, devemos agradecer a Deus pelos nossos idosos. Eu sempre, em minhas orações, é um dos assuntos que eu não deixo, que eu não consigo omitir, esquecer. É o de interceder pelos nossos idosos.
Eles são o ornamento da igreja. E nós devemos agradecer a Deus por eles ter chegado a esta fase da vida. Peguem o hábito, aprendam a dialogar com os idosos. Eles sentem falta disso. Eu sempre gosto, quando estou conversando com idosos, perguntarem sobre o passado, quando eles trabalhavam na sua vida ativa, o que eles faziam, quantos filhos tiveram, onde moraram, quais as dificuldades que eles enfrentaram para criar, para educar os seus filhos e formar as suas famílias. Sabe, irmãos, os idosos sentem falta desse diálogo. Você que é neto, você que é filho, você que é bisneto, faça isso. Sente com ele, sente com ela, gaste tempo conversando, isso vai lhe trazer alívio e ela vai alimentar um sentimento de otimismo, né? E de valorização. Puxa, meu neto, minha filha, meu filho gasta tempo para conversar comigo, ela vai se sentir valorizada, viu, né? Você vai se sentir valorizada com isso. Separe um tempo quando você estiver de folga, no domingo, no feriado, para, não, hoje eu quero dedicar o meu tempo com a minha mãe, com a minha avó, com a minha bisavó. Envelhecer, para muitos, tem sido um fenômeno negativo, até porque, irmãos, a nossa cultura, a cultura brasileira, ela é muito injusta com os idosos. Aposentou, você passa a ter um título imprestável, inativo. A primeira ou segunda vez, quando fomos visitar a Priscila nos Estados Unidos, fomos nos Correios, ela foi colocar uma correspondência. E me chamou a atenção uma senhora, já com a coluna vertebral encurvada, com uma bengala, pegando papel aqui. Eu pensei, deve ser mãe ou avó de algum funcionário. A Priscila disse, não, pai. Ela fala, painho. Ela é funcionária dos Correios. Na Europa, nos Estados Unidos, eles valorizam os idosos. Só no Brasil, talvez, conheço outros países aí, na América Latina, né? América do Sul, que não dão essa valorização. Aposentou, então você passa a ter uma outra conotação, outro título. Inativo, não presta para nada, só para receber a aposentadoria. Inválido. Irmãos, vamos mudar essa mentalidade retrógrada. Vamos valorizar os nossos idosos para que eles possam melhorar a sua autoestima. Muitos foram jogados nos asilos, nas clínicas, hoje se chama de clínicas, né? Estão lá, dificilmente os filhos aparecem para visitá-los. Ouvi de uma senhora e contou com lágrimas nos olhos. O filho a levou para uma dessas casas de idosos. Levou a sua malinha de roupas e disse para ela, mãe, fica aqui, que mais tarde eu volto. Até hoje, anos e anos, nunca mais a família voltou. E ela todos os dias se coloca lá fora na expectativa, na esperança de que aquele filho volte para buscá-la ou para conversar com ela. Que Deus então possa
abençoar a nossa irmã Nadir, possa cada dia alimentar em seu coração a esperança da volta de Cristo, e mesmo com as limitações produzidas pelas enfermidades em seu corpo, a irmã possa estar renovada interiormente, renovada em Cristo, renovada para continuar crendo que o Senhor é fiel. Ele não muda, Ele não altera as suas promessas, Ele não faz acepção de pessoas, Ele não dá mais atenção para os mais jovens e menos atenção para os mais idosos. Não! Deus é fiel de cuidar, de zelar, de guiar, de confortar e de renovar as forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que Deus abençoe a irmã Nadir, que possa a irmã Nadir continuar sendo essa preciosidade que é, essa simpatia, essa alegria que ela nunca deixa apagar em sua vida. Que o Senhor possa sempre nos unir. O amor que temos pela irmã vai crescendo, o amor que a irmã tem pela sua igreja. É uma reciprocidade de amor. Que o Senhor continue abençoando a sua família, os seus pôsteres, seus descendentes, e aquilo que ela falou aqui. Eu não ouvi a irmã Nadir dizer: ah, o meu sonho é de ver os meus filhos, meus netos, minhas noras, meus genros prosperando financeiramente. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas ela disse: o meu sonho é de ver os meus familiares convertidos a Jesus Cristo. Que Deus possa colocar no coração desta família a mesma esperança que colocou no coração da irmã Nadir, a esperança de Jesus Cristo, a esperança da salvação na pessoa de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém? Nós vamos cantar, nós não cantamos o hino dos 81 anos dela, né? Nós fizemos aí uma adaptação no hino Graças Dou por esta vida, pelos 81 anos da irmã Nadir. Então fizemos aí uma adaptação para então contextualizarmos e para podermos então nos dirigir à irmã. Nós vamos cantar esse hino e depois cantaremos Tu És Fiel, Senhor, para encerrarmos.